Quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é Deus ou o Senhor Jesus é o Filho de Deus? O que a Bíblia ensina sobre esta verdade? Eu não vou dar a minha opinião e nem quero que também você que está ouvindo tenha sua opinião própria. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o Senhor Jesus. Se Ele é Deus ou se Ele é Filho de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus é o Filho do homem. Em alguns lugares da Bíblia diz que o Senhor Jesus é o Filho do homem. Porque o Senhor Jesus tem corpo físico igual o homem. Embora o Senhor Jesus não tenha pai humano, ele não tem pai. Ele é totalmente diferente de nós, né? Porque nós nascemos com a habitação de um homem com uma mulher, que gera filhos. O Senhor Jesus já não gastou isso, né? O Senhor Jesus foi gerado pelo poder de Deus. Ele nasceu também de uma mulher, e a mulher era virgem, uma mulher virgem. Então o Senhor Jesus é totalmente diferente. Quando a pessoa fala, o Senhor Jesus era como nós, em tudo como nós, só para começar aí já dá para ver que tem nada a ver. Tem nada a ver. Quando o Senhor Jesus nasceu, o Senhor Jesus tinha corpo realmente físico igual ao nosso. Coração, veias, pulmões. O Senhor Jesus é igual a um homem mesmo, a aparência física. Mas o Senhor Jesus foi gerado no ventre de uma virgem pelo poder de Deus. Foi gerado pelo poder de Deus. Lá está lá em Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. O anjo falando para Maria. E o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E diz mais: por isso aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Nunca ninguém nasceu como o Senhor Jesus. Ele foi o único na face da terra. O único que nasceu de uma virgem, não teve pai humano, foi gerado pelo poder de Deus e nasceu sem natureza pecaminosa. Porque quem nasce santo não tem natureza pecaminosa. Então, quando as pessoas falam, o Senhor Jesus nasceu como qualquer um de nós. Mentira, mentira. O Senhor Jesus não nasceu como qualquer um de nós. O Senhor Jesus tinha, sim, natureza perfeita, igual à natureza de Deus. Igualzinha à natureza de Deus é a natureza do Senhor Jesus. Igual à natureza de Adão antes do pecado, é também a natureza do Senhor Jesus. Por isso o Senhor Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quando o Senhor Jesus diz que eu e o Pai somos um, ele quis dizer assim: eu e meu Pai temos a mesma natureza, temos o mesmo caráter, temos o mesmo espírito. Em espírito, e também é santo, igual o Pai é santo. É puro, igual o Pai é puro. Mas ele tem Deus, mas ele é o Filho de Deus. O Senhor Jesus não é Deus, ele nunca foi Deus no passado, não é Deus no presente e nunca será Deus no futuro. Por que nós podemos garantir? A Bíblia garante isso. É porque
Não existe dois deuses. Não existe dois deuses. A Bíblia afirma que há apenas um Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Então não existe dois deuses. Quando você vê falar aí que Jesus é Deus, você pode saber que é mentira, porque só o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Não tem esse negócio de Deus trino, Deus triuno, não tem negócio de divindade, não tem nada disso. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Lá João 10:37 diz assim: se eu faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim? Ele fazia as obras de Deus. Se eu faço as obras, e diz mais, quem me vê, vê aquele que me enviou. Embora o Senhor Jesus tenha corpo de homem, natureza humana, física humana, mas ele tem, dentro desse corpo físico, ele tem a natureza santa de Deus. Nós podemos dizer sem medo de errar, o Senhor Jesus era igual a Adão antes do pecado. Portanto, na Bíblia tem um lugar que diz que o Senhor Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão veio e caiu. Aí veio o segundo Adão, que é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não caiu. Agora as pessoas perguntam, mas se ele nasceu santo, ele não poderia pecar? Claro que poderia. O Lúcifer era santo no céu, pecou. Os anjos pecaram. Adão era sem pecado, também pecou. E o Senhor Jesus também poderia ter pecado. Mas ele não pecou. Ele permaneceu fiel. O Senhor Jesus não precisou nunca de pedir desculpa. Ele nunca precisou de pedir perdão a Deus, o Pai. Ele nunca pediu perdão, nunca pediu desculpa, nem para Deus, nem para ninguém. Porque ele não tinha pecado, ele nunca pecou. Ele orava para os outros, pedia perdão para orar para os outros, mas para ele mesmo não. Quem me vê a mim, vê o Pai, né? Era igual, muitas pessoas dizem que o Senhor Jesus era igual a um de nós. Se falar isso fisicamente, como homem, sim. Ele sentia calor, ele sentia frio, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia cansaço, ele sentia sono. Ele sentia vontade de tomar um banho para refrescar o corpo dele. Ele tinha as suas higienização do seu corpo. Ele era um ser humano de carne e osso, porém com natureza santa. Natureza santa. Ele era um homem que tinha a mesma natureza de Deus. Então, santo e incontaminado. Jesus nasceu assim. E não é ele adquiriu, não. Ele já nasceu santo. Ele nasceu perfeito. E nós, como é que nós nascemos? O salmista diz como é que nós nascemos. Está lá em Salmo 51:5. Certamente em iniquidade fui formado. Certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos com tendência pecaminosa, desejo pecaminoso, todos os traços de pecado nasceu em nós. O Senhor Jesus não. O Senhor Jesus foi gerado pelo Espírito de Deus, para começar, né? Ele nasceu de uma virgem, ele não teve para nascer o Senhor Jesus, não precisou de homem com mulher. E nem nasceu de uma mulher, ele nasceu de uma mulher, mas uma mulher virgem. Então nós vamos ter o cuidado aí de não classificar Jesus como nós. É como nós fisicamente falando. Mas o mais não tem nada a ver com nós.